Bom, galera, bem-vindos a mais um vídeo. E continuando a nossa sequência de conteúdo de Django, nessa aula aqui a gente vai estudar um pouco sobre os models. Então, os models aqui no Django é um arquivo que você vai ter dentro do seu app, tá? Então aqui eu tenho o meu projeto que a gente criou na última aula. E aí aqui dentro do meu projeto a gente tem o clientes aqui, que seria o meu app. Tá? O app seria uma outra estrutura que vai abrir novos arquivos para a gente conseguir trabalhar um pouco melhor, de maneira um pouco mais profunda. E aí aqui agora a gente já está sincronizando muita coisa com o Django Admin. Então nesse caso aqui a gente tem esse arquivo admin, que a gente já tem bastante coisa aqui, mas eu não vou entrar nisso aqui agora, tá? Mas aqui é onde a gente já está personalizando lá com o administrador do Django, que é onde vai ficar a maioria das nossas informações. Então aqui, por exemplo, eu tenho bastante coisa, ó, tem o e-mail field, por exemplo, que é o campo de e-mail. Mas aonde a pessoa vai preencher esse e-mail, né? Então ela vai preencher lá no Django Admin, ou você pode criar, por exemplo, um arquivo HTML, que a gente não vai fazer isso agora, tá? A gente vai trabalhar com o admin, que ele já está totalmente pronto, né? Ele já vem pronto para você. Então é mais fácil de lidar, mas futuramente, quando você for fazer um projeto independente, você vai utilizar um HTML, você vai criar um formulário de e-mail todo certo, tá? E aí aqui, como eu disse, a gente vai trabalhar com os models, tá? Os models aqui vão ser estruturas que a gente vai salvar informações no nosso banco de dados, tá? Então o Django ele utiliza um sistema chamado MVC, que é Model View Controller, certo? Então, esse sistema ele vai ter banco de dados, que seriam os models, ele vai ter o V, que seriam as views, então as views seriam os templates HTML, e o controller seria o seu usuário, tá? E quem está controlando essas ações, então quem está fazendo a solicitação de informações, quem está preenchendo lacunas, né, de e-mail, telefone, então é basicamente essa estrutura que o Django utiliza, tá? Se você quiser dar uma pesquisada, só pesquisar a estrutura MVC que você vai ver a estrutura que ele segue, certo? E aí aqui dentro dos models a gente tem essas estruturas aqui chamadas de char-field, tá? Existem algumas estruturas, tá? Que são as estruturas de relacionamento que a gente vai ver no próximo vídeo, tá? Que é o one-to-one field, many-to-many field, foreign key, que são estruturas um pouco mais avançadas, então eu não vou colocar tanto nesse vídeo aqui, porque senão o vídeo ia ficar muito grande, tá? Mas nesse caso aqui a gente vai ver alguns models aqui, certo? Então, aqui vamos supor que eu queira preencher o nome do meu colaborador, certo? Então, eu tenho uma classe chamada colaborador, você precisa colocar esse models.model aqui, tá? Para sincronizar toda essa ideia, então você está sincronizando com a biblioteca do Django aqui em cima. E eu tenho uma classe chamada colaborador. Então aqui é aquela regra das heranças, tá? Então aqui eu vou colocar tudo que vai ter em todos os colaboradores. Isso aqui não é um colaborador específico de um setor. Isso aqui é o colaborador como um todo. Então eu vou colocar aqui todas as informações que eu vou ter em todos os colaboradores. Então nome, endereço, salário, idade e e-mail, que são informações que qualquer pessoa da empresa vai ter. Então eu coloco tudo aqui. E aí aqui você vai utilizando os models ao seu favor. Então aqui, model de nome, certo? Então a gente vai chamar aqui o models char field. O char field ele é, digamos que o mais comum, tá? É o que você mais vai utilizar porque ele trabalha com letras, tá? Então seria como se fosse as strings. O char field seriam as strings. Então, vou colocar aqui char field igual a strings, por exemplo. Então aqui é onde você vai colocar o nome. Aqui a gente tem o max length, que é o número máximo de caracteres. Você pode colocar 50 aqui, tá? Eu recomendo que você coloque um número um pouco mais alto mesmo, talvez até mais do que 50, porque vez ou outra vai ter aquele colaborador que tem um monte de nome, sabe? O cara tem 5, 6 nomes, tá? É raro, mas acontece. Então, a maioria das pessoas tem de 3 ou 4 nomes aqui no Brasil, né? Que é geralmente nome, sobrenome, nome do pai e nome da mãe, geralmente, né? Ou às vezes 3, porque aí só tem o primeiro nome, nome do pai, nome da mãe, e aí não tem sobrenome, por exemplo, não é nome composto, né? Então, coloca ali um número de caracteres um pouco mais elevado, porque sempre vai ter alguém que é diferente. E aí você vai ter que englobar essa pessoa, porque se você não colocar um número suficiente, vai dar erro, né? Aí a pessoa vai ter que abreviar e é um processo, né? Então a gente tem aqui 50 caracteres no máximo, e aqui o blank, que seria de false, aqui a gente tem o blank, que seria em branco,
né? Então a pessoa ela não pode deixar em branco, então você coloca um falso aqui porque ela não pode deixar o nome dela em branco, e o nulo também não pode, então falso aqui também, tá? No de baixo a mesma coisa, então o endereço ela precisa colocar o endereço, não pode ficar em branco, nem pode ficar nulo, e aqui a gente colocou um pouco maior, tá? Colocou 100. Se você quiser colocar 100 aqui em cima também, não tem problema, tá? E aí o endereço geralmente são nomes um pouco mais extensos, então pode ter rua, pode ter avenida, pode ter muita coisa, né? Então você coloca também, sempre coloca um pouco exagerado, tá? Eu sei que é um pouco exagerado, mas se você tentar colocar muito restrito, você vai ter problemas. Aqui o salário, a gente já tem um diferente, que é o decimal field. Então os salários são sempre números, né? Ninguém tem um salário formado por letras. Então, como são sempre números, a gente vai colocar aqui o decimal field. E aí aqui a gente vai colocar o integer, na verdade não, né? Na verdade é o float aqui. Então, o float, ele sugeriu um float field aqui, mas esse float field foi a própria IA que eu utilizo que ele sugeriu, tá? Mas não é utilizado como float field. É o decimal field. Então, números decimais, que seriam os nossos números float. Então, sempre tem que ser decimal, porque o salário de uma pessoa nunca vai ser exatamente redondo, né? Tipo, 2.000. Não, vai ser 2.000 e pouco, 3.000 e pouco, né? Vai ter os centavos. Então, você sempre coloca aqui um decimal field. Aqui, no caso dos dígitos, eu coloquei 10, tá? Eu coloquei exagerado mesmo, mas geralmente é menos do que isso, né? Para você ter uma noção de comparação, 1 milhão tem 7 dígitos, né? Então 10 milhões tem 8, 100 milhões tem 9. Então aqui 10 dígitos seria 1 bilhão, mas ninguém vai ter um salário de 1 bilhão, né? Os maiores salários geralmente vão ser em milhões, que são 7 dígitos, mas aí são pessoas tipo jogador de futebol, um ator muito famoso, né? Mas dificilmente você vai ter alguém que tem 1 bilhão de salário, né? Ninguém tem 1 bilhão de renda. Mas eu coloquei aqui, como sempre, eu coloquei exagerado, porque as pessoas podem errar casas decimais, esse tipo de coisa, sempre é um problema. Então, diminua as possibilidades de erro o máximo que você puder. Porque isso aqui não significa que é obrigatório que tenha 10 caracteres. É até 10. Então, se a pessoa colocar 4 caracteres, que seria tipo 2.000, não vai dar erro nenhum. Então, você cobre todos os possíveis erros sem ter nenhum problema. E aqui, decimal places, que seria as casas decimais. Então, sempre 2 casas decimais, porque são os centavos, é a regra dos centavos, né? 2 casas decimais. Aqui no idade, a gente tem o integer field, então o integer field seria o de número inteiro, então seria os nossos ints. E aqui embaixo a gente tem o de email, tá? O email é o próprio email field, tá? Então isso aqui não teria uma comparação de strings, floats ou ints, né? Porque o email ele já vai para uma linha mais de expressão regular, é um pouco diferente, mas nesse caso aqui é um campo que foi 100% desenvolvido para receber um e-mail. Então ele sabe que vai vir arroba, vai vir ponto, vai vir o provedor do e-mail, vai vir .com.br. Então é um campo totalmente pronto para receber um e-mail. Então você pode ver que esses aqui a gente tem que especificar um pouco mais, porque tem mais opções, né? Então nomes, não tem regra para nome. Então você tem que colocar aqui, ó, o máximo de tantos caracteres, não pode ser falso, não pode ser, na verdade não pode ser em branco, não pode ser nulo. Aqui o endereço é a mesma coisa, o salário a gente dá uma pequena formatada, mas por exemplo, o e-mail você não precisa formatar tanto, porque ele já é preparado para receber um e-mail. E aí, no caso aqui, a gente não precisa se preocupar com dígitos, por exemplo, né? Os e-mails, eles têm um tamanho muito parecido. Obviamente, tem alguns um pouco mais curtos, um pouco mais longos. Mas, no geral, a gente já é muito pronto esse char field aqui pra gente, né? Esse email field, esse model. E aqui, no caso da idade, cara, é idade, né? Não precisa formatar, não precisa explicar. A pessoa vai lá e coloca a idade dela, né? Geralmente isso aqui vai ser na fase adulta, né? Porque, por exemplo, criança não vai saber fazer. E se for uma pessoa muito mais velha, também ela não vai saber fazer. Então, é uma pessoa ali numa idade ali de 18 até uns 50, 60 anos que vai estar fazendo isso aqui. Então, é uma idade simples, né? Não dá pra você colocar max digits, né? Você pode colocar se você quiser, mas desnecessário, né? Não, a pessoa sabe utilizar a própria idade, certo? Então, basicamente é assim que funciona essa parte de models, tá? Aqui foram os fundamentos do models. Nas próximas aulas eu vou aprofundar em mais algumas coisas, por exemplo, os relacionamentos de foreign key, one-to-one, many-to-many, mas por enquanto é isso aqui, tá? Eu ainda não vou abrir o Django inicialmente, tá? A gente não vai abrir o administrador do Django ainda, porque a gente precisa ainda fazer algumas configurações, tá? Daria para abrir, mas senão vai ficar algo muito incompleto. Então, vou fazer as próximas aulas e aí a gente vai
abrir e dar uma explorada no nosso Django Admin, tá? Então, fico por aqui, se inscreve no canal, like no vídeo e até a próxima.